Se a porta está fechada, é porque a certa ainda está sendo preparada. Isaías 22:22. E se eu te dissesse que essa porta que se fechou na sua vida não é o fim de um ciclo, mas o começo de um livramento? E se a frustração que você está enfrentando hoje for, na verdade, uma forma de Deus impedir você de entrar por uma porta que parecia certa, mas que destruiria seu futuro? Existe algo poderoso em Isaías 22:22 que muita gente ignora. Ali está escrito que Deus coloca nas mãos daquele que tem autoridade a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Quando Deus decide agir assim, não há argumento humano que o convença a antecipar ou atrasar esse momento. E sabe por quê? Porque ele enxerga além do agora. Ele conhece os riscos escondidos atrás de portas que você insiste em forçar. O problema é que a gente interpreta portas fechadas como rejeição, como se Deus estivesse nos punindo ou esquecendo. Só que, na verdade, há um propósito muito mais alto operando no silêncio. Quando o céu tranca uma porta, é porque algo ainda está sendo preparado. É porque você ainda não chegou no ponto certo da caminhada. É porque a versão de você que precisa passar por essa porta ainda não está pronta. E a porta certa não se abre para qualquer um. Ela se abre para quem foi moldado para atravessá-la. Talvez você esteja num momento da vida em que tudo o que você tentou parece ter dado errado. Oportunidades sumiram, relacionamentos terminaram, planos caíram por terra. E no meio disso tudo você orou, clamou, jejuou e até pensou: será que Deus ainda está comigo? E a resposta que você não ouviu com os ouvidos, talvez precise ouvir agora com o coração. Deus ainda está no controle. E Ele não está parado. Ele está preparando o cenário certo, no tempo exato, para que quando a porta se abrir, ninguém mais possa fechá-la. Nem o inimigo, nem os homens, nem você mesmo com sua pressa. Esse vídeo é para quem já se sentiu esquecido por Deus, para quem achou que estava sendo punido, quando na verdade estava sendo protegido. É para quem já pensou em desistir porque a porta não se abriu. Aqui você vai entender que existe um tempo de preparação, uma razão para a espera e uma sabedoria divina por trás de cada aparente atraso. E quando você enxergar isso com clareza, vai perceber que não era sobre a porta, era sobre você. Agora vamos mergulhar juntos nessa jornada. Cada capítulo deste vídeo vai te mostrar, com base bíblica e aplicação prática, como discernir o mover de Deus, mesmo quando parece que nada está acontecendo. E o primeiro passo é entender o que significa quando Deus fecha uma porta e por que Ele faz isso para salvar você do que você ainda não vê. A porta que Deus fecha para salvar o seu futuro. Há portas que parecem uma bênção, mas são armadilhas bem decoradas. Caminhos que aos olhos humanos fazem sentido, mas que espiritualmente representam desvios perigosos. E quando Deus fecha essas portas, é como um pai que arranca das mãos do filho aquilo que parece bom, mas que pode matá-lo mais à frente. Muitas vezes, o que você interpreta como frustração é livramento. O que você chama de atraso é intervenção divina. O que você está chamando de rejeição é Deus dizendo: eu te amo demais para deixar você entrar nisso. José sonhou com uma porta aberta. Ele viu um destino de honra. Mas antes de alcançar o palácio, ele teve uma série de portas fechadas. Foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Que tipo de caminho é esse para quem tem uma promessa de Deus? Humanamente, seria o caminho errado, mas espiritualmente foi a rota da salvação. Se Deus tivesse deixado José permanecer em sua casa, ele teria morrido sem cumprir o seu propósito. A porta que Deus fechou foi exatamente a que garantiu que seu futuro fosse preservado. Tem gente hoje chorando por uma porta de relacionamento que não deu certo, sem saber que, se tivesse entrado por ela, estaria preso a uma aliança que sufocaria seu propósito. Tem gente indignada porque uma proposta de trabalho não se concretizou, sem entender que era um ambiente de corrupção, desgaste emocional ou prisão espiritual. Deus não fecha portas por capricho. Ele fecha para proteger você de um futuro que você ainda não tem maturidade para discernir.
E é aqui que muitos tropeçam. Querem portas abertas a qualquer custo. Acham que o sinal verde é sinônimo de bênção e o não de Deus é sinônimo de castigo. Mas Provérbios 14:12 já nos alerta. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. O perigo está justamente nas portas que parecem certas demais. Deus conhece o que está por trás. Ele enxerga onde você não vê e age com base em sua soberania, não na sua ansiedade. E quando ele fecha, é definitivo, porque é amor. Jesus também enfrentou portas fechadas. Em Lucas 4, quando ele prega na sinagoga e é rejeitado, tentam até matá-lo. Aquela cidade que parecia o lugar perfeito para o ministério se torna um lugar de rejeição. Mas era necessário, porque a porta fechada em Nazaré abriu caminho para Cafarnaum, onde milagres iriam acontecer. O mesmo pode estar acontecendo com você. Uma porta se fechou e parece que o mundo desabou, mas é Deus te empurrando para um novo cenário. A questão é, você confia o bastante para agradecer por uma porta que não abriu? Consegue discernir a mão de Deus quando tudo parece contrário? Porque a fé verdadeira não é só aquela que celebra quando a promessa se cumpre, mas também aquela que descansa quando a resposta é não. Fé não é só para entrar na porta, é para aceitar quando Deus a tranca. O que você está vivendo agora pode não fazer sentido. Pode doer, frustrar, deixar dúvidas. Mas há uma verdade que precisa ser cravada na sua alma. Deus está te protegendo do que você ainda não entende. A porta que Ele fechou hoje pode ter salvo sua integridade amanhã. Ele não é um destruidor de sonhos, Ele é um guardião de destinos. E quando você estiver pronto, quando o cenário estiver ajustado, quando tudo fizer sentido no plano maior, a porta certa se abrirá e ninguém poderá fechá-la. Isaías 22:22 nos lembra: o que Ele abrir, ninguém poderá fechar. O que Ele fechar, ninguém poderá abrir. Isso não é apenas poder, é proteção, é amor, é cuidado. E se a porta fechou, confie, a certa ainda está sendo preparada. Quando o céu muda sua rota sem aviso prévio, você pode estar seguindo em uma direção com convicção total, ter planos bem traçados, orações feitas, sonhos alinhados com seus valores e ainda assim ver tudo mudar de repente. Isso não significa que você errou. Significa que o céu tomou a direção. Quando Deus muda a rota, geralmente não manda aviso. Ele simplesmente move, fecha, desconecta, redireciona, e tudo parece sair do controle. Mas a verdade é que nada saiu do controle. Saiu apenas do seu controle, porque entrou no dele. Em Atos 16, o apóstolo Paulo e seus companheiros tinham tudo pronto para pregar na Ásia. Estavam determinados, orando, dispostos, mas o Espírito Santo os impediu. Depois tentaram ir para Bitínia e novamente foram impedidos. Isso pode parecer contraditório. Como algo tão espiritual pode ser interrompido por Deus? A resposta está na soberania do Pai. Havia um lugar chamado Macedônia, esperando pela chegada deles. O plano de Deus era maior que o planejamento dos homens. Não era uma correção por erro, mas um redirecionamento estratégico. É comum achar que Deus só muda rotas de quem está fora da sua vontade. Mas, muitas vezes, Ele muda justamente de quem está no centro da vontade dele. Porque há algo mais profundo em jogo, o que está por trás da rota. Um novo ambiente, novas pessoas, uma nova revelação. O problema é que a gente se apega ao caminho e não ao Deus do caminho. E quando Ele muda a direção, pensamos que perdemos algo, mas na verdade, estamos sendo conduzidos a algo maior, que ainda não conseguimos ver. Abraão foi chamado para sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que nem sabia onde era. Não houve mapa, não houve detalhes, só uma ordem e fé para obedecer. O que parecia incerteza era, na verdade, a rota exata. Deus não prometeu explicações, prometeu presença. A rota mudou, mas a promessa permaneceu. É doloroso quando seus planos morrem no meio do caminho. Quando você idealizou algo por tanto tempo e no momento decisivo Deus diz não. Ou apenas fecha a porta, muda tudo
e deixa você sem direção aparente. Mas esse é o lugar onde nascem os maiores milagres. É no desvio que você conhece o Deus que não precisa seguir mapas humanos. É quando o céu muda sua rota que você descobre o quanto está disposto a confiar. Há pessoas hoje tentando voltar para caminhos que Deus já interrompeu. Querem ressuscitar relações que o céu já encerrou. Insistem em permanecer em ambientes que o Espírito já deixou claro que não fazem mais parte do propósito. E isso só gera desgaste, frustração, estagnação. Porque quando Deus fecha um caminho, é sinal de que outro está sendo aberto. E o pior erro é ficar parado diante de uma porta fechada, ignorando a que Deus está escancarando do outro lado. Você não precisa entender tudo para obedecer. Precisa confiar. Deus não muda rotas por impulso. Ele muda por estratégia. Ele remove para reposicionar. Ele atrasa para alinhar. Ele encerra ciclos para abrir destinos. Isaías 55:9 declara: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Você não perdeu a direção. Você só foi reposicionado para algo que vai fazer sentido mais à frente. Portas que se fecham e rotas que mudam são sinais de que o céu ainda está no comando. E mesmo que hoje pareça confuso, você pode descansar. A nova direção de Deus nunca leva você para um lugar menor. Ela leva você exatamente para onde Ele quer cumprir aquilo que prometeu. A dor de ver outros entrando enquanto você espera. Poucas dores são tão silenciosas quanto assistir, em oração, a vida dos outros avançando enquanto a sua parece estar travada. Você clama, jejua, permanece fiel, mas vê portas se abrindo para pessoas que nem sequer mencionam o nome de Deus. Isso gera um conflito interno que poucos têm coragem de admitir. Será que eu fui esquecido? Será que estou fazendo algo errado? Por que a minha vez não chega? Esse tipo de pensamento não só enfraquece a fé, como rouba a esperança. E se você já sentiu isso, entenda, Deus não se atrasou. Ele está ensinando você a confiar sem comparar. O rei Davi foi ungido por Samuel ainda jovem. Recebeu uma promessa clara, uma palavra profética, uma direção divina. Mas enquanto isso, viu Saul continuar reinando. Viu guerras sendo vencidas por outros. Viu portas se abrirem para homens sem o mesmo coração que ele tinha. Durante anos, Davi fugiu, se escondeu, esperou. A promessa era dele, mas outros estavam ocupando o lugar que Deus tinha preparado para ele. Isso não é fácil de suportar, porque a espera em si já é difícil. Mas a espera acompanhada do progresso alheio é ainda mais desafiadora. É nesse ponto que muitos abandonam sua fé, quando olham para o lado e veem o avanço dos outros como prova do próprio fracasso. Mas a Bíblia nunca prometeu que a porta se abriria no tempo que você deseja. Ela promete que se Deus fechar, ninguém abre. E se Ele abrir, ninguém fecha. Isso significa que a porta certa não depende da velocidade, mas da fidelidade. Não é sobre quem chega primeiro, é sobre quem permanece até a hora certa. A dor de ver outros entrando pode despertar inveja, incredulidade e murmuração, mas também pode gerar uma fé ainda mais profunda. Quando você escolhe celebrar os que avançam, mesmo na sua dor, você demonstra maturidade espiritual. Jó perdeu tudo, e mesmo assim, orou pelos seus amigos. E foi exatamente nesse momento que Deus virou o cativeiro dele. Porque a chave que abre a próxima estação, às vezes, está em como você se comporta diante do progresso alheio. Talvez Deus esteja te testando, não para te punir, mas para te promover. Ele quer ver se o seu coração está firme nele ou naquilo que ele pode te dar. Ver outros entrando enquanto você espera não é um castigo, é parte do processo. É um chamado para olhar menos para os lados e mais para o céu, para sair da comparação e entrar na confiança. Porque enquanto você observa os outros entrando por portas que parecem perfeitas, Deus está construindo uma que será exclusivamente sua. Salmos 37:7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Deus não se atrasa, Ele prepara. E a dor que você sente agora
vai se transformar em gratidão quando você olhar para trás e perceber que a espera não foi perda de tempo. Foi investimento no futuro que só Ele podia ver. A porta certa não se abre com comparação, ela se abre com constância. E quando ela abrir, tudo o que você viveu antes vai fazer sentido. Porque a sua história não será construída com base no que os outros conquistaram, mas na fidelidade do Deus que te formou para algo único. A chave não está na porta, está no tempo de Deus. Não é a força que abre a porta, não é o desespero, nem a insistência humana, nem o tamanho da sua necessidade. A chave que abre a porta certa está no tempo de Deus. Muitos estão frustrados porque estão diante da porta certa, mas ainda fora do tempo certo. E isso cria confusão espiritual. Porque se a porta é de Deus, por que ela ainda está trancada? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. O céu não funciona no seu cronograma. Ele opera no tempo perfeito do Pai. Eclesiastes 3:1 declara: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que não basta a porta ser certa, é preciso que o tempo também seja. E a chave que destrava tudo está na combinação exata entre o propósito e o momento. O problema é que a alma quer tudo agora, enquanto o espírito precisa aprender a descansar. Por isso, Deus fecha portas temporariamente, não para te frustrar, mas para te alinhar. Em João 7, Jesus estava sendo pressionado por seus irmãos para se mostrar publicamente, fazer milagres, revelar quem ele era. Mas ele responde algo poderoso: o meu tempo ainda não chegou. Ele sabia que o momento certo era tão importante quanto a missão certa. Porque fora do tempo, até mesmo o certo se torna peso. Jesus não andava por impulso, andava por revelação. E quando você vive pelo tempo de Deus, você evita fardos que não são seus. Muitos hoje estão tentando encontrar a chave para a próxima fase da vida em conselhos humanos, estratégias emocionais ou força própria. Mas o que Deus está dizendo é: a chave está na espera, está na confiança, está na obediência ao ritmo dele. Quando o tempo dele chega, o que parecia impossível se torna inevitável. A porta não resiste, ela simplesmente se abre. Porque foi programada para abrir no momento exato em que tudo ao redor estivesse pronto. E você também. Mas esse tempo não é passivo, ele é ativo. A espera não é sobre cruzar os braços, é sobre alinhar o coração, crescer em maturidade, aprofundar raízes. Deus não atrasa, ele desenvolve. Porque não adianta receber a chave se você ainda não sabe como usá-la. E não adianta entrar pela porta se você ainda não está pronto para o ambiente do outro lado. Quantos casamentos foram destruídos porque começaram fora do tempo? Quantos ministérios afundaram porque tentaram forçar uma visibilidade que não veio de Deus? Quantas conexões foram rompidas porque alguém se antecipou ao agir de Deus e, em vez de seguir a nuvem, correu na frente dela? A chave nunca esteve na ansiedade, está no tempo de Deus. Isaías 60:22 diz: no tempo certo, eu, o Senhor, farei que isso aconteça depressa. Ou seja, quando chegar o momento determinado por Deus, o que estava travado se destrava com velocidade. O que parecia impossível flui, o que era distante se aproxima. Porque no tempo de Deus, tudo se encaixa. Não fique tentando girar a maçaneta de uma porta que está trancada pelo céu. Isso só gera frustração e desgaste. Em vez disso, levante os olhos e diga: Senhor, me alinha com o teu tempo. Porque quando o tempo dele chega, nem o inferno inteiro consegue segurar o que ele determinou liberar. Quando Deus silencia, mas ainda está construindo sua porta. O silêncio de Deus nunca é ausência, é movimento oculto. Enquanto você ora e não ouve nada, Ele está trabalhando em silêncio nos bastidores da sua história. O problema é que fomos ensinados a associar a presença de Deus ao barulho, às emoções, aos sinais visíveis. E quando tudo se cala, entramos em crise. Achamos que fomos esquecidos. Mas é justamente no silêncio que Deus faz suas maiores construções. Ele cala por fora, mas age por dentro. Ele se esconde aos sentidos,
mas se revela no tempo certo. Em João 11, quando Lázaro ficou doente, as irmãs mandaram chamar Jesus com urgência. Elas tinham certeza de que ele viria imediatamente, porque eram próximas dele e sabiam do seu amor. Mas Jesus permaneceu em silêncio por 2 dias. Não respondeu, não correu, não apareceu. Aparentemente, ignorou. Mas, na verdade, estava construindo algo muito maior do que uma cura. Estava preparando uma ressurreição. E, para isso, o silêncio era necessário. Se ele tivesse respondido na hora, o milagre teria sido menor, o impacto mais raso, o testemunho menos profundo. Deus está construindo a sua porta enquanto você reclama do silêncio. Está alinhando pessoas, movendo peças, organizando ambientes, tratando corações. Está moldando você também, porque a porta não é só sobre o que você vai receber, é sobre quem você vai se tornar ao atravessá-la. E para isso, o silêncio é pedagógico. É a sala de aula onde a fé se fortalece, a carne se cala e a confiança amadurece. Há momentos em que Deus não te responde, porque está te ensinando a andar sem precisar de confirmação a cada passo. Está treinando seus ouvidos para distinguir a sua voz, mesmo quando ela parece sumir. O silêncio é a escola dos maduros, dos que caminham não pelo que sentem, mas pelo que creem. E quem não suporta o silêncio, dificilmente reconhecerá a voz quando ela voltar a falar. Salmo 46:10 nos dá uma chave. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, há uma revelação de quem Deus é, que só acontece quando você silencia junto com Ele. Quando você desiste de exigir respostas e começa a descansar na soberania. Quando para de fazer perguntas e começa a confiar na construção invisível. Você pode estar orando por uma porta, jejuando, servindo, sendo fiel e ainda assim sentindo que Deus não está falando nada. Mas o silêncio dele não significa que ele não está fazendo. Significa que ele está terminando algo que precisa estar perfeito antes de ser liberado. E quando essa porta for aberta, você vai perceber que o tempo de silêncio não foi desperdício, mas construção. Não se apresse em interpretar o silêncio como abandono. Não corra para outras vozes só porque a voz de Deus parece ter se calado. Permaneça, confie, espere. Deus está construindo a porta certa, no tempo certo, para a pessoa que você está se tornando agora. E quando ele terminar, o silêncio será rompido com um som que ninguém poderá abafar. O som da porta se abrindo com propósito, poder e destino. O perigo de forçar uma porta que não foi Deus quem abriu. Nem toda porta aberta vem de Deus, e nem toda oportunidade que aparece é uma bênção. Algumas são distrações disfarçadas, outras, armadilhas montadas para desviar você do seu chamado. O inimigo sabe que não pode impedir o que Deus vai fazer, mas tenta acelerar você antes da hora ou conduzi-lo por portas que brilham, mas não sustentam. E o maior perigo não é bater na porta errada, é forçá-la com as próprias mãos, quando o céu nunca mandou você girar a chave. Em Números 22, Balaão insiste em seguir um caminho que Deus já havia reprovado. E quando força a situação, Deus permite que ele vá, mas envia um anjo no caminho para impedir o avanço. A jumenta que o carregava enxerga o anjo e se recusa a seguir. Balaão, cego pela própria vontade, começa a agredir o animal. Estava determinado a entrar por uma porta que Deus não aprovava. E mesmo diante de sinais claros, sua teimosia quase o matou. Isso nos ensina que Deus pode permitir que você entre por uma porta, não porque ela é dele, mas porque ele respeita o seu livre-arbítrio. Mas a consequência será sua. Portas que você força hoje podem se tornar prisões emocionais amanhã. Relações que você forçou podem te consumir aos poucos. Negócios que você empurrou para acontecer podem te afundar em dívidas e frustrações. Ministérios que você quis levantar na força do braço podem te esgotar espiritualmente, porque tudo que nasce fora da vontade de Deus precisa ser sustentado por você. E isso cansa. Já o que nasce no centro da vontade dele é sustentado pela graça. Apocalipse 3:7 nos lembra que Cristo é aquele que tem a chave de Davi.
o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Isso significa que se Deus ainda não abriu, você não deve insistir. Se a paz não está presente, não avance. Se a palavra não confirma, recue. Porque o diabo também sabe abrir portas. Ele oferece atalhos, promessas fáceis, caminhos largos. Mas tudo que começa com desobediência termina em desvio. Muitas vezes, a ansiedade nos cega. O medo de ficar para trás nos impulsiona a aceitar qualquer coisa. E aí confundimos movimento com direção. Achamos que estamos avançando, mas estamos apenas nos distanciando. Samuel quase ungiu o irmão errado de Davi porque se impressionou com a aparência. Mas Deus disse: eu não vejo como o homem vê. Se até um profeta experiente quase errou a porta, imagine quem caminha sem oração e sem discernimento. O perigo de forçar a porta errada é que você pode até conseguir entrar, mas não vai conseguir permanecer. Porque o que não foi liberado pelo céu será drenado na terra. Vai exigir esforço contínuo, esgotamento emocional, falta de frutos. A paz será substituída por confusão. E aquilo que começou como um milagre vai se mostrar como prisão. Porque fora da vontade de Deus até o ouro vira ferrugem. Antes de entrar, ore. Antes de aceitar, pergunte. Antes de avançar, espere pela confirmação. Porque a porta que Deus abre carrega paz, direção, propósito e sustento. Já a que você força com as mãos, pode te levar para longe daquilo que Deus realmente preparou para a sua vida. O coração precisa estar pronto antes da porta se abrir. Há momentos em que a porta não está trancada pelo lado de fora. Está trancada pelo lado de dentro, no coração de quem ainda não está pronto para atravessá-la. Deus não retarda promessas por capricho, mas por zelo. Ele não quer apenas levar você até a porta certa. Ele quer garantir que você entre nela com um coração curado, maduro e alinhado com os valores do reino. Porque se o coração estiver despreparado, até a bênção certa pode se tornar um peso insuportável. Em Deuteronômio 8, Deus deixa claro que fez o povo de Israel passar pelo deserto para humilhá-los, prová-los e saber o que estava no coração deles. Antes de levá-los à terra prometida, Deus decidiu tratar as intenções escondidas, as idolatrias silenciosas, os apegos secretos. Não era apenas uma questão de geografia, era uma questão de maturidade interior. Porque se entrassem com o coração rebelde, ingrato e impaciente, destruiriam com as próprias mãos aquilo que levaram anos para alcançar. Hoje, muita gente pede portas abertas, mas recusa ser transformada por Deus. Quer o novo, mas não quer abrir mão do velho. Pede avanço, mas mantém mágoas, orgulho, cobiça, comparações e egoísmo no coração. E Deus, que sonda os pensamentos e as intenções mais profundas, retém a porta, não por maldade, mas por misericórdia, porque Ele sabe que um coração imaturo transforma a oportunidade em ruína. A porta certa exige responsabilidade, ela carrega peso de propósito, ela amplia sua influência, aumenta sua visibilidade, aprofunda suas conexões. Se o coração não estiver firmado, o orgulho pode crescer, a vaidade pode contaminar, o medo pode paralisar. E é por isso que, muitas vezes, Deus demora a liberar. Não porque a porta não está pronta, mas porque o seu interior ainda precisa ser alinhado ao céu. Salmos 39, 23, 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse deve ser o clamor de quem quer entrar pela porta certa, porque o que está diante de você só será sustentável se o que estiver dentro de você for sólido. Você pode até enganar as pessoas, pode parecer preparado, pode aparentar espiritualidade, competência, maturidade. Mas Deus não vê como o homem vê. Ele não abre portas baseado em performance. Ele age conforme o coração. E se o seu interior estiver desalinhado, o céu vai esperar até que você permita ser moldado. Esse tempo de espera talvez não seja sobre a porta, é sobre você. É sobre cura, perdão, quebrantamento, alinhamento.
É sobre permitir que o Espírito Santo trate feridas antigas, libere traumas escondidos, limpe áreas que você tem ignorado. Porque a porta certa exige um coração íntegro. E Deus ama você demais para te levar a um lugar onde o seu coração ainda não pode sustentar o que Ele quer te dar. Quando você estiver pronto por dentro, a porta se abrirá por fora. E será tão natural, tão clara, tão evidente, que você não vai precisar forçar, correr, nem competir. Vai apenas andar. Porque Deus abre portas não para impressionar, mas para cumprir o propósito em corações preparados para viver aquilo que os olhos ainda não viram. A porta certa exige uma versão sua que ainda está sendo gerada. Se no capítulo anterior falamos sobre a necessidade de um coração preparado, agora é hora de dar um passo além. Não é só o coração que precisa ser tratado, é a sua identidade inteira que está em processo. A porta certa não se abre para a versão de você que ainda está presa ao medo, à insegurança, à necessidade de agradar todo mundo, ao desejo de provar algo para alguém. Ela se abre para a versão que Deus está gerando no fogo, na espera, nos processos que você não pediu, mas que Ele sabe que você precisa enfrentar. Deus não trabalha apenas com circunstâncias, Ele trabalha com formação. Ele não está interessado em te entregar apenas lugares, Ele está interessado em formar alguém que represente o caráter dele nesses lugares. É por isso que muitas vezes o cenário parece parado, quando na verdade quem está sendo movimentado é você por dentro. A porta certa já está nos planos de Deus. O que ainda está em construção é a versão sua que vai andar por ela sem se perder. Quando olhamos para a trajetória de José em Gênesis, vemos claramente isso. O jovem sonhador, que contava seus sonhos com certa ingenuidade, não era a mesma pessoa que governou o Egito anos depois. A versão de José, que recebeu a chave do palácio, foi gerada no poço, na casa de Potifar, na prisão, nos esquecimentos, nas injustiças. Deus poderia tê-lo colocado direto no trono? Poderia, mas o José imaturo não suportaria a pressão de um governo em tempos de crise. A porta do palácio exigia uma versão de José que ainda estava sendo moldada. Talvez você esteja se perguntando por que ainda não entrou no ministério que sente que carrega por dentro. Por que ainda não assumiu a posição que sabe que foi chamado para ocupar. Por que ainda não vive a realidade que crê que Deus prometeu. E a resposta pode ser exatamente essa. A versão de você que vai viver essa promessa ainda está sendo gerada. Deus está tratando sua forma de reagir à crítica, sua relação com a autoridade, sua capacidade de lidar com frustrações, sua constância na fé fora dos holofotes. Ele está tirando excessos, curando traumas, quebrando fortalezas internas que você não conseguiria enfrentar dentro da nova porta. Efésios 4, 22, 24 nos lembra de despir o velho homem e nos revestir do novo, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Esse processo não é instantâneo, é contínuo. E é exatamente nessa jornada que Deus te prepara para as portas que ainda não se abriram. Em outras palavras, não é só a porta que está sendo preparada, é o homem e a mulher que vão passar por ela. Você não pode entrar em um novo tempo com mentalidade antiga. Não pode chegar à nova estação com o mesmo padrão de pensamentos que te aprisionou por anos. A porta certa exige uma mente renovada, um espírito firme, uma identidade segura em Cristo. Caso contrário, você será sugado pelas pressões, pelas expectativas, pelas batalhas que acompanham toda a promoção espiritual. Deus não quer que a oportunidade te destrua. Ele quer que você floresça dentro dela. Por isso, ao invés de perguntar apenas quando a porta vai se abrir, comece a perguntar quem você está se tornando enquanto ela não abre. Como você reage às esperas? Como você lida com os nãos? O que você faz quando ninguém está vendo? Porque a versão que está sendo gerada agora será exatamente aquela que se apresentará quando Deus disser que é tempo. Romanos 5, 3, 4 declara que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Esse é um processo de formação, não apenas de sobrevivência. Enquanto você permanece fiel no deserto,
Deus está forjando dentro de você uma resistência espiritual que será fundamental quando a porta se abrir. Ele não está te punindo, está te fortalecendo. A porta certa exige que você seja inteiro, que saiba quem é em Deus, que não negocie princípios por causa de aplausos, que não se curve a qualquer proposta que fira aquilo que o Senhor já gravou no seu espírito. Por isso, a espera não é perda. É laboratório, é útero espiritual. É lugar onde a versão futura está sendo formada. Quando essa porta se abrir, você não será a mesma pessoa que iniciou essa caminhada. E essa é a prova de que Deus esteve o tempo todo trabalhando em você. A porta será consequência do que Ele já fez dentro de você. E quando você cruzar esse limiar, não vai se perder, porque a versão que Deus gerou no processo saberá exatamente como permanecer de pé. Quando a porta se fecha, Deus te apresenta a Ele mesmo. Quando uma porta se fecha, nossa primeira reação é olhar para o lado, para as circunstâncias, para as pessoas que saíram, para as oportunidades que não se concretizaram. Raramente olhamos para cima, e ainda menos para dentro. Só que muitas das portas que Deus fecha não têm como objetivo te afastar de algo, mas te aproximar de alguém. É na frustração de uma porta trancada que Ele te chama para um encontro mais profundo com a presença dEle. Antes de te levar a um novo lugar, Deus quer te apresentar de novo a quem Ele é. Jacó viveu isso de forma intensa. Em Gênesis 32, todas as portas pareciam se fechar. Ele estava com medo de Esaú, sem certeza sobre o futuro, carregando culpa, engano, história mal resolvida. Não havia saída fácil. Não tinha porta aberta em lugar nenhum. Então, de repente, ele fica sozinho. Nessa solidão forçada, Deus não abre uma estrada, não manda uma proposta, não cria uma rota de fuga. Ele manda um encontro. Jacó luta com o anjo. E naquela madrugada, antes de receber uma nova identidade, ele recebe uma nova revelação de quem Deus é. A porta fechada o empurrou para o lugar do confronto com Deus. Muitas vezes, Deus permite que tudo ao redor pare, para que você pare também. Ele fecha portas profissionais, relacionamentos, planos, rotas, para que você perceba que está correndo demais por fora e parando de ouvir por dentro. Enquanto tudo está fluindo, é fácil se distrair com a correria. Quando as coisas travam, você é quase obrigado a sentar e perguntar o que está acontecendo. É justamente nessa hora que o Espírito Santo sussurra: não é sobre a porta, é sobre mim e você. Moisés teve uma porta fechada no Egito. Ele tentou agir na força do braço, defendendo o povo, e o resultado foi um crime e um decreto de morte. A porta para o palácio se fechou. Ele foge para o deserto, um lugar que deveria ser o fim da sua história. Só que naquele mesmo deserto, em Êxodo 3, Deus se revela na sarça ardente. Não foi em uma sala de trono, foi no lugar da fuga. Não foi quando tudo estava dando certo, foi quando tudo parecia perdido. A porta fechada no Egito foi o cenário que abriu espaço para Deus se apresentar a Moisés como o Eu Sou. Você pode estar hoje em um tipo de deserto emocional, espiritual ou financeiro, provocado por portas que se fecharam. E talvez esteja dizendo a si mesmo que sua vida travou. Mas, aos olhos de Deus, esse pode ser o lugar mais fértil para o maior encontro da sua história com Ele. É ali, sem tantos ruídos, sem tanto barulho, sem tanto movimento externo, que você começa a ouvir perguntas profundas. Quem você é quando a porta não abre? Em quem você confia quando não há saída visível? O que sustenta sua fé quando não há vitórias para postar ou testemunhos para contar? Em 1 Reis 19, Elias entra em uma caverna após um tempo de intensa vitória. Ele tinha visto fogo descer do céu, tinha enfrentado profetas de Baal, tinha vivido milagres públicos, mas bastou uma ameaça de Jezabel para ele fugir e desejar a morte. A porta do entusiasmo se fechou. A porta da coragem se fechou. Ele entra em uma crise existencial. E é dentro dessa caverna, onde nenhuma porta parece aberta, que Deus se revela de uma forma totalmente nova. Não em um vento forte, nem em um terremoto, nem no fogo, mas em uma voz mansa e suave.
Elias descobre um jeito de Deus falar que ele ainda não conhecia. Portas fechadas revelam tons da voz de Deus que você nunca percebia quando tudo estava bem. Revelam sustento quando não há recursos visíveis. Revelam consolo quando não há explicações lógicas. Revelam graça quando não há merecimento algum. Paulo entendeu isso quando ouviu do próprio Senhor, em meio a um espinho que não foi removido, a frase de 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta. Deus não abriu a porta da cura naquele momento. Ele abriu a porta da revelação da graça. E essa revelação foi tão profunda que marcou todo o ministério de Paulo. Talvez você esteja orando para Deus abrir a porta, mas Ele esteja querendo abrir os seus olhos. Talvez você esteja pedindo para Ele mudar o cenário, mas Ele esteja tentando mudar a forma como você o enxerga. Há um tipo de conhecimento de Deus que não se recebe no palco, mas no quarto fechado. Não se recebe no meio da celebração, mas no meio do choro. Não se recebe quando tudo se encaixa, e sim quando nada faz sentido. Quando a porta se fecha, Deus está te chamando para sentar com Ele, não para negociar, mas para se relacionar. Ele quer que você o conheça não apenas como o que abre caminhos, mas como pai, como amigo, como consolo, como sustento, como rocha. Quer que a sua fé deixe de ser uma troca de favores e se torne uma aliança de confiança. Quer que você aprenda a dizer, como o salmista em Salmos 73, 25, 26, que ainda que tudo falhe, Ele é a porção da sua vida. E é interessante perceber que depois desses encontros, as portas mudam de significado. Jacó sai mancando, mas carregando um novo nome. Moisés sai do deserto, mas agora não foge, volta como libertador. Elias sai da caverna com uma nova missão. Paulo continua com o espinho, mas com poder aperfeiçoado na fraqueza. As portas externas podem até permanecer fechadas por um tempo, mas algo se abriu por dentro. E quando isso acontece, nada mais é igual. Portas fechadas não são apenas interrupções, são convites. Convites para conhecer a Deus em um nível que só quem passa por processos profundos experimenta. Antes de abrir sua próxima porta, Ele quer se revelar de uma forma que marque sua história para sempre. E quando você o conhecer nessa dimensão, vai começar a enxergar que nem toda porta fechada é para sempre. Mas toda porta fechada tem um propósito. Nem toda porta fechada é para sempre, mas é por um propósito. Uma das maiores mentiras que o inimigo sussurra quando uma porta se fecha é que acabou, que não haverá nova chance, que o tempo passou, que a oportunidade foi perdida para sempre. Ele tenta imprimir no seu coração a sensação de encerramento definitivo. Só que, na perspectiva de Deus, muitas portas não são seladas para sempre. Elas são fechadas por um propósito. Às vezes para te proteger, às vezes para te ensinar, às vezes para te reposicionar. O fechamento não é sentença eterna. É parte de uma estratégia maior. Quando olhamos para Pedro, por exemplo, parece que todas as portas haviam se fechado após a negação. Ele havia falhado justamente no momento em que mais queria acertar. Negou Jesus 3 vezes. Chorou amargamente. A porta da intimidade parecia encerrada. A porta do chamado parecia comprometida. Mas em João 21, depois da ressurreição, Jesus vai ao encontro dele à beira do mar. Não para descartá-lo, mas para restaurá-lo. A porta que parecia encerrada foi reaberta, agora com mais profundidade, quebrantamento e consciência do próprio coração. A negação não foi o fim da história, foi o caminho para uma restauração mais madura. Isso nos mostra que Deus pode permitir fechamentos temporários para tratar áreas que não seriam alcançadas de outro modo. Uma porta profissional pode se fechar para revelar dependências que você tinha do salário e não do provedor. Um relacionamento pode terminar para mostrar como você estava construindo sua identidade em alguém e não em Cristo. Um projeto pode ser interrompido para Deus confrontar as motivações que estavam escondidas por trás do seu aparente zelo. A porta se fecha para que o propósito por trás dela seja revelado. Em Jeremias 29, o povo está no exílio. A porta de Jerusalém está fechada, a terra prometida está distante,
o templo foi destruído. Humanamente, parecia o fim. Mas Deus envia uma palavra dizendo que aquele tempo tinha propósito. Que deviam construir casas, plantar, gerar filhos. Que não seria para sempre, mas que teria um tempo determinado. E no meio dessa promessa, ele declara a frase que muitos conhecem, mas poucos entendem em contexto. Em Jeremias 29:11, o Senhor diz que conhece os planos que tem para o seu povo, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Ou seja, o exílio era uma porta fechada, mas não era final. Era um cenário de tratamento, correção e preparação. Você precisa discernir isso espiritualmente. Nem todo não é definitivo. Nem toda pausa é cancelamento. Nem toda interrupção é fracasso. Às vezes, Deus recolhe você por uma estação para te trabalhar por dentro, para curar áreas sensíveis, para fortalecer pontos fracos. E quando essa fase cumpre seu propósito, Ele mesmo te recoloca em movimento. Ele mesmo reabre portas ou abre outras ainda melhores do que aquelas que você tanto desejava. Em Ruth, vemos outra camada dessa verdade. Noemi sai de Belém por causa da fome. Vai para Moabe. Perde o marido e os filhos. Ao voltar, sente que todas as portas se fecharam. Ela mesma diz que voltou amarga, vazia. Mas justamente nesse retorno que parecia uma volta para a vergonha, Deus começa a costurar uma nova história. A porta do futuro de Noemi e Ruth parecia fechada. No entanto, Deus estava escrevendo o encontro com Boaz, a restauração da linhagem, a genealogia que levaria até Davi e, mais tarde, até Jesus. Aquela fase dolorosa não foi uma sentença final. Foi o solo onde um propósito maior seria plantado. Isaías 22:22 declara que Deus tem autoridade para fechar o que ninguém abre e abrir o que ninguém fecha. Isso significa que, se Ele quiser reabrir algo que Ele mesmo fechou temporariamente, ninguém poderá impedir. A questão não é se a porta é eterna ou provisoriamente fechada. A questão é se você confia no propósito da mão que está girando essa chave. O foco não está na duração do fechamento, mas na intenção do Deus que governa esse processo. Talvez você esteja vivendo uma fase em que Deus disse basta para algo que você queria que continuasse. Um ciclo encerrou. Um caminho foi interrompido. Uma conexão se rompeu. Em vez de enxergar isso como fim absoluto, pergunte qual é o propósito escondido nesse tempo. O que Deus quer revelar? O que Ele quer tratar? O que Ele quer alinhar antes de te conduzir ao próximo capítulo? Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui portas que se abrem e portas que se fecham. Inclui inícios e finais. Inclui tempos de avanço e tempos de pausa. Nada está fora do controle. Nada é desperdício quando colocado nas mãos do Senhor. Nem toda porta fechada é para sempre, mas toda porta fechada por Deus é por um propósito. Se Ele ainda não reabriu, é porque o propósito ainda está em andamento. Quando Ele terminar o que começou, você verá que o que pareceu atraso era proteção. O que pareceu perda era preparação. O que pareceu fim era apenas um capítulo, não o livro inteiro. Quando a obediência é mais importante do que o destino. Em uma geração obcecada por resultados, metas, conquistas e lugares de destaque, falar que a obediência é mais importante do que o destino parece contraditório. Mas no reino de Deus, não é o lugar onde você chega que define quem você é, e sim como você chegou lá. Para Deus, o caminho importa tanto quanto a chegada. Há portas que Ele não abre não porque não tenha destino para você, mas porque a forma como você está andando até lá não está alinhada com a vontade dEle. Saul é um exemplo claro disso. Ele foi levantado como rei, teve destino, posição, autoridade. Mas em 1 Samuel 15, quando Deus ordena algo específico, ele decide obedecer parcialmente. Faz o que parece certo aos seus próprios olhos. Guarda o melhor do rebanho, poupa Agag e depois tenta justificar tudo com um discurso espiritual. Aos olhos humanos, o resultado foi bom. A missão parecia cumprida. Mas aos olhos de Deus houve rebelião. A palavra liberada por Samuel ecoa até hoje. Eis que o obedecer
é melhor do que sacrificar. A porta do reinado estava aberta, o destino era real, mas a falta de obediência fechou o que o próprio Deus tinha aberto. Isso mostra que não é só sobre ter um chamado, é sobre como você responde a ele. Tem gente que quer chegar a um lugar em Deus sem passar pelo processo de obedecer nas pequenas coisas. Quer uma porta de influência, mas não quer abrir mão de hábitos que o Espírito já mostrou que precisam ser deixados. Quer ser usado, mas não quer ser corrigido. Quer destino, mas resiste a cada ajuste do trajeto. E Deus, por amor, freia, retém, desacelera. Porque Ele sabe que um destino alcançado sem obediência se torna uma armadilha, não uma bênção. Abraão, por outro lado, mostra o peso da obediência que antecede a porta. Em Gênesis 12, Deus o chama para sair da sua terra, da sua parentela, sem dizer exatamente para onde iria. Não havia mapa, só a voz. Não havia detalhes, só promessa. A porta do destino começou a se abrir não quando ele viu a terra, mas quando obedeceu à primeira ordem. E ao longo da sua caminhada, cada nova instrução exigiu um nível ainda maior de obediência. Desde deixar tudo para trás, até colocar Isaque no altar. O destino de Abraão não foi construído em cima de estratégias, mas sobre o alicerce da obediência. Jonas também ilustra essa verdade de uma forma intensa. Ele tinha uma missão clara: ir a Nínive. A porta estava aberta para ser um instrumento de arrependimento em uma grande cidade. Mas sua desobediência o levou à direção oposta, a um navio e depois ao ventre de um grande peixe. O destino não foi cancelado, mas o caminho foi marcado por tempestades desnecessárias. Quantas tempestades na nossa vida não são resultado da ausência de obediência? Não porque Deus é mau, mas porque Ele usa circunstâncias para nos trazer de volta ao trajeto que havíamos abandonado. A obediência protege você até mesmo daquilo que você desejaria agora, mas que o afastaria de Deus mais adiante. Ela é a porta invisível que se abre antes de qualquer porta visível. Enquanto as pessoas olham para cargos, oportunidades e resultados, Deus está olhando para o coração que diz sim quando ninguém está vendo. Para Ele, o valor não está apenas no que você faz publicamente, mas no que você aceita renunciar privadamente em resposta à voz dele. Muitos hoje estão tão preocupados em descobrir qual é o seu destino em Deus, que esquecem do básico: obedecer à última coisa que Ele já disse. Às vezes você quer revelações novas, direções novas, portas novas, mas ainda não respondeu com fidelidade ao que Ele já falou na palavra, aquilo que o Espírito já confrontou, aquilo que você já sabe que precisa mudar. A pergunta não deveria ser apenas: qual é o meu chamado? Mas também: o que eu tenho feito com o que já sei que Deus me pediu? Tiago 1:22 nos alerta para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Em outras palavras, não adianta acumular conhecimento se ele não se traduz em obediência. Uma vida cheia de revelações sem prática se torna uma espiritualidade inflada e vazia de fruto. O fruto nasce da obediência constante, mesmo quando ninguém está aplaudindo. É essa postura que prepara você para portas que ainda não foram abertas. A obediência também molda o seu caráter de uma forma que o destino, por si só, não consegue. O lugar onde Deus quer te colocar exige integridade, firmeza, humildade, dependência. E essas coisas não surgem no dia da promoção. Nascem no dia em que você escolhe obedecer quando seria mais fácil fugir. No dia em que você prefere agradar a Deus do que agradar pessoas. No dia em que você recusa atalhos mesmo que pareçam mais rápidos. Quando você entende que obedecer é mais importante do que chegar, algo dentro de você muda. Você deixa de medir a vida apenas por conquistas e começa a medi-la por fidelidade. E esse é o tipo de vida que Deus honra. A porta certa não é apenas para quem tem talento, carisma ou capacidade. É para quem, ao longo do caminho, escolheu obedecer um passo de cada vez. Se hoje a porta ainda não se abriu, pare e pergunte: há algo que Deus já falou e que eu ainda não obedeci? Há atitudes, relacionamentos, hábitos, decisões que o Espírito tem confrontado e que eu tenho empurrado para depois. Porque muitas vezes
O que está travando a próxima fase não é a falta de promessa, é a falta de resposta. E a resposta que o céu espera é simples e poderosa: obediência. Quando a obediência se torna prioridade, o destino deixa de ser um ídolo e volta a ser consequência. Você para de perseguir portas e passa a seguir o Deus que abre e fecha no tempo perfeito. E quem anda assim pode descansar, porque sabe que, na hora certa, o Deus que honra a obediência vai honrar também a trajetória. O dia em que Deus decide abrir a porta que ninguém esperava. Existe um dia em que tudo muda. Não é o dia que você planejou, nem aquele que você imaginou como perfeito. Muitas vezes, é justamente o dia em que você está mais cansado, mais sem expectativa, mais convencido de que nada vai acontecer. É nesse tipo de cenário que Deus gosta de se revelar como aquele que abre portas que ninguém mais vê. O céu tem um tempo marcado, um ponto exato na história em que a chave gira e a porta que parecia esquecida se escancara diante de você de uma forma tão clara que fica impossível negar que foi Deus. José viveu isso em Gênesis 41. Ele acordou naquele dia como um prisioneiro comum, carregando a memória de sonhos interpretados, promessas feitas e esquecidas. Aos olhos humanos, não havia nenhuma razão para esperar mudança. Anos haviam passado desde a revelação dos sonhos, desde o compromisso do copeiro em lembrar dele. A porta da liberdade parecia selada, o futuro parecia limitado àquele cárcere. Até que, de repente, Faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar. A lembrança de José é ativada, e em poucas horas ele é tirado da prisão, apresentado ao rei, usado por Deus com sabedoria e estabelecido como governador do Egito. O que não mudou durante anos, Deus mudou em um dia. Isso nos mostra que Deus não precisa de muito tempo para fazer aquilo que você acha que levaria uma vida inteira. Ele pode acelerar processos, conectar pessoas, alterar decisões, reposicionar histórias em questão de horas. Quando o céu decide que é o dia da porta se abrir, nenhuma cadeia espiritual, nenhuma palavra contrária, nenhuma injustiça humana consegue impedir. É o que Apocalipse 3:8 reforça ao dizer que ele coloca diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Essa porta não depende da agenda dos homens, depende do decreto de Deus. Outro exemplo forte está em Atos 12. Pedro está preso, vigiado por soldados, cercado por cadeias, com a execução marcada. A porta estava fechada de todos os lados. A igreja orava, mas aos olhos humanos não havia saída. Então, durante a noite, um anjo do Senhor entra na prisão, as correntes caem, as portas se abrem sozinhas diante dele. Pedro nem sabe se está vivendo um sonho ou é realidade. Foi tão sobrenatural, tão fora da lógica, que ele precisou cair em si para perceber que Deus o havia livrado de algo que parecia definitivo. A porta que ninguém imaginava que poderia ser aberta, Deus abriu com uma autoridade que não precisa de explicação. Talvez hoje você esteja em uma fase em que já aprendeu o que era confiar, já foi tratado, já foi quebrantado, já foi moldado por dentro. Você não é mais a mesma pessoa que começou essa caminhada. E ainda assim, a porta continua fechada. É aqui que muita gente cede ao desânimo total. Mas é exatamente aqui que muitas vezes Deus está prestes a agir. O dia em que ele decide abrir a porta costuma chegar quando tudo ao redor diz que não há mais chance, para que fique claro que não foi coincidência, não foi sorte, não foi esforço humano. Foi intervenção divina. Esse dia não é aleatório. Ele está ligado ao propósito. Em Isaías 22:22, a chave de Davi simboliza a autoridade para abrir portas que têm a ver com plano, missão, chamado. Deus não abre portas apenas para te tirar do aperto. Ele abre para te colocar no lugar em que sua vontade se manifesta com mais força através de você. Foi assim com José, com Pedro, com tantos homens e mulheres na Escritura. A porta que ninguém esperava tinha um propósito muito maior do que o conforto pessoal. Tinha a ver com nações, gerações, vidas sendo alcançadas. Por isso, é importante entender que o dia da porta aberta não chega como prêmio para quem nunca sofreu.
mas como resposta para quem foi fiel na espera. Quem continua honrando a Deus mesmo nas cadeias, como José. Quem continua orando mesmo quando a situação é crítica, como a igreja em Atos. Quem segue obedecendo ainda que não entenda todos os motivos. Esse tipo de postura prepara o terreno para que, quando Deus decidir agir, você esteja pronto para entrar, e não apenas para se emocionar com a abertura. Às vezes, Deus deixa tudo escuro antes de acender a luz de uma nova estação. Deixa o cenário parecer sem saída, para que, quando Ele der o comando, você saiba que foi Ele quem trouxe o escape. Salmos 35 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite não é eterna. Há um amanhecer determinado. E muitas vezes, esse amanhecer é exatamente o dia em que a porta se abre. Não porque você conseguiu, mas porque o Senhor decidiu. Você não controla esse dia, mas pode escolher como viver até que ele chegue. Pode optar por endurecer o coração ou por permanecer sensível. Pode se entregar à incredulidade ou continuar crendo. Pode viver como quem se sente abandonado ou como quem sabe que está sendo preparado. O que você não pode é achar que porque a porta está fechada hoje, ela estará fechada para sempre. O Deus que fechou para te proteger é o mesmo que, no tempo certo, abre para te posicionar. Quando o dia da porta chegar, não haverá confusão. Haverá paz, confirmação, coerência com aquilo que Deus já vinha trabalhando em você. E mais do que isso, haverá consciência de que essa abertura não é apenas para sua satisfação, é para um propósito maior. O que você viveu até aqui não será apagado. Será o testemunho que acompanhará cada passo dentro da nova estação. Esse é o dia em que Deus mostra que não se esqueceu, que viu cada lágrima, ouviu cada oração, acompanhou cada renúncia. O dia em que a porta se abre é também o dia em que você percebe que nada do que viveu foi em vão. E é justamente desse ponto que nasce o próximo passo. Entender que muitas vezes a porta que se abre é fruto de um caminho regado por lágrimas, mas que agora será vivido com um propósito muito mais profundo. A porta que se abre com lágrimas, mas se entra com propósito. Existem portas que não se abrem com aplausos, e sim com choro. Há histórias que não começam no palco, mas no chão, com o rosto molhado, o coração apertado e a alma dizendo a Deus que não aguenta mais. Só que, aos olhos do céu, lágrimas nunca são sinal de derrota. Muitas vezes, elas são as sementes que estão regando a porta que ainda vai se abrir. O que hoje você chama de dor, Deus está usando como solo para um propósito que você ainda não consegue enxergar. Ana, em 1 Samuel 1, é um exemplo profundo disso. Ela chorava diante do Senhor por não conseguir engravidar. Era humilhada, incompreendida, acusada até de estar embriagada enquanto orava. Sua dor era antiga, seu choro era constante, suas lágrimas pareciam cair no vazio. Mas, na realidade, cada lágrima estava sendo contada diante de Deus. O filho que ela tanto desejava não seria apenas um filho. Seria Samuel, um profeta, um juiz, um homem levantado para marcar a história de Israel. A porta que se abriu para Ana não foi só de realização pessoal. Foi uma porta de propósito para uma geração inteira. O Salmo 126 fala de quem semeia com lágrimas e colhe com alegria. Esse princípio revela algo poderoso. Lágrimas, na perspectiva humana, são sinal de fraqueza. Na perspectiva de Deus, são sementes. Enquanto você acha que está apenas desabafando, seu espírito está entregando ao Senhor um nível de rendição que palavras bonitas jamais conseguiriam expressar. A dor sincera que você apresenta a Deus é matéria-prima para um propósito que vai muito além de você. É por isso que muitas das portas mais significativas da vida cristã não se abrem no dia da sua maior força, e sim no dia da sua maior fragilidade. Quando você não tem mais argumento, mais controle, mais máscara. Quando não resta outra opção a não ser dizer: se o Senhor não fizer, ninguém faz. É nesse estado de dependência radical que Deus encontra espaço para agir de forma profunda. A porta se abre com lágrimas, porque as lágrimas quebram o orgulho, rasgam a autossuficiência
e expõe um coração que não está buscando apenas um milagre, mas o Deus do milagre. Só que há algo ainda mais forte aqui. A porta se abre com lágrimas, mas não se entra nela para viver apenas consolo. Entra-se para viver propósito. Deus não desperdiça a dor. O que hoje despedaça você, amanhã será linguagem para tocar pessoas que vivem a mesma coisa. A área onde você mais chorou pode se tornar exatamente a área onde Deus mais vai te usar. Quem enfrentou rejeição, quando curado, aprende a acolher. Quem passou por perdas, quando restaurado, aprende a consolar. Quem viu portas se fecharem na cara, quando finalmente entra pela porta certa, não entra arrogante, entra consciente de que só está ali pela graça. Paulo fala em 2 Coríntios 1 que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Ou seja, o consolo que você recebe hoje é treinamento para o consolo que você vai liberar amanhã. Sua história não termina em você. A porta que Deus está preparando não é apenas um prêmio particular. Ela é a plataforma a partir da qual você será usado para alcançar pessoas que nunca abririam o coração para alguém que não conhece suas lágrimas. Muita gente quer a porta, mas não quer o processo que a precede. Quer propósito, mas não quer passar pela fornalha que gera profundidade. Quer autoridade espiritual, mas não quer o caminho de dependência total. Só que, no reino, a autoridade nasce de experiência com Deus na dor. Não é teórica, é vivida. Acredite, não há nada mais forte do que alguém que se levanta de um lugar de lágrimas com uma palavra viva na boca. Porque essa pessoa não fala só de Bíblia, ela fala de cicatriz, e cicatrizes carregam credibilidade espiritual. Quando você entrar pela porta que está sendo preparada, não vai ser apenas alguém que venceu uma luta. Vai ser alguém que carrega um testemunho. Sua forma de enxergar o mundo será diferente. Sua relação com Deus será mais íntima. Sua sensibilidade à dor do outro será maior, porque suas lágrimas não vão desaparecer da sua memória. Elas serão lembrança constante de que você chegou ali não porque era forte, mas porque Deus te sustentou quando você estava quase caindo. Por isso, não despreze essa fase em que você sente que só resta chorar. Não se culpe por ter dias em que as palavras não saem, mas as lágrimas saem. Deus não está envergonhado de você. Ele está perto. Salmos 34:18 nos lembra que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele não vira o rosto para a sua dor. Ele se aproxima dela. E enquanto você acha que está apenas enfrentando um vale, o céu está desenhando uma porta. Chegará o dia em que você vai olhar para trás e perceber que, se não tivesse chorado como chorou, não teria conhecido a Deus como conheceu. E que, se não tivesse passado pelo que passou, não teria autoridade para falar com quem fala hoje. Você vai perceber que a porta que se abriu foi muito maior do que o pedido inicial. Ela trouxe não apenas respostas, mas missão. Não apenas alívio, mas envio. Não apenas cura, mas chamado. A porta que se abre com lágrimas é, muitas vezes, a porta que mais revela o quanto Deus te conhece, te ama e confia em você para carregar algo que vai abençoar outros. Suas lágrimas não são o fim. Elas são o anúncio de que Deus está gestando algo profundo. Quando essa porta abrir, não veja apenas o fim da dor. Veja o início de um propósito. A porta que não se abre porque você ainda está apegado ao passado. Muita gente pede a Deus uma nova porta, mas continua com as mãos agarradas ao que já passou. Clama por uma estação diferente, mas permanece emocionalmente preso a lugares, pessoas, erros e lembranças que o céu já encerrou. E aqui está uma verdade dura, mas libertadora. Há portas que não se abrem, não porque Deus não queira, mas porque você ainda não soltou o passado o suficiente para atravessar o presente. Não há espaço para o novo quando o coração insiste em morar no que já foi. Ló e sua família são um retrato disso. Em Gênesis 19, Deus decide tirá-los de Sodoma, uma cidade marcada pelo pecado, pela corrupção e pela iminente destruição. A instrução era clara: sair, não olhar para trás, seguir em frente. A porta da preservação estava aberta. O caminho estava traçado.
Mas a esposa de Ló decide fazer algo que parece simples: olhar para trás. O corpo caminha para frente, mas o coração ainda está preso ao que ficou. E naquele momento, ela se transforma em uma estátua de sal. Fisicamente ela saiu. Internamente, nunca saiu. O apego ao passado a congelou no meio do caminho. Muitos hoje vivem a mesma paralisia, só que em outra forma. Deus já tirou você de relacionamentos que te feriam, mas o seu coração ainda revisita memórias, fotos, conversas antigas, cenários que alimentam uma saudade doentia. Deus já te mostrou que aquele ambiente profissional te afastava dele, mas a sua mente fica romantizando o que você tinha lá, como se fosse o único lugar de provisão. Deus já falou que alguns ciclos terminaram, mas você insiste em dar voltas em torno do que o céu já encerrou. E enquanto isso, a porta nova continua ali intacta, esperando por alguém que esteja disposto a dar as costas ao que passou. Filipenses 3, 13 e 14 traz um princípio essencial. Paulo diz que esquece das coisas que ficaram para trás e avança para as que estão diante dele. Não significa apagar a memória, mas recusar viver preso a ela. Significa escolher não permitir que o passado dite o ritmo do presente e roube o foco do futuro. O verbo é forte: avançar. Ninguém avança se não soltar o que o puxa para trás. E espiritualmente, isso envolve perdoar, liberar, renunciar, fechar portas emocionais que você continua abrindo em pensamentos, ressentimentos e fantasias. Apego ao passado assume muitas formas. Às vezes é nostalgia de uma fase boa que não volta mais. Você compara tudo com aquele tempo, aquela casa, aquela igreja, aquele ministério, aquela época da sua vida, como se Deus estivesse limitado àquilo. Outras vezes é prisão em traumas, um abandono, uma traição, uma palavra dura que feriu sua identidade. O Senhor já te chamou para a cura, já ministrou sobre perdão, já te mostrou na palavra que em Cristo você é nova criatura, mas você insiste em se apresentar ao futuro com o nome que a dor te deu e não com o nome que Deus te deu. Em Isaías 43, 18, 19, Deus diz algo que confronta diretamente esse apego. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. O próprio Deus está dizendo que há um novo em construção, mas ele aponta uma condição: parar de se prender ao antigo. Não é que você não possa se lembrar, é que você não pode viver a partir daquilo. Quem constrói o hoje totalmente apoiado na dor de ontem, não consegue enxergar a água que Deus está fazendo brotar no deserto. Apegos também podem estar escondidos em identidades que você assumiu por causa de erros do passado. Talvez você tenha falhado em uma área e desde então se enxerga apenas como alguém que não consegue, que não merece, que não é capaz. Deus já te perdoou, mas você não se perdoou. Ele já te justificou, mas você ainda se condena todos os dias. E isso te impede de dar passos de fé. Você se sabota, recua, hesita, tem medo de tentar de novo. Não percebe que a porta à sua frente exige alguém que crê no que Deus fala, não no que o passado grita. Para entrar pela porta certa, será necessário deixar coisas para trás. E não apenas coisas ruins. Às vezes, inclusive, será necessário largar vitórias antigas, conquistas que viraram ídolo, formas de Deus agir que viraram modelo fixo na sua mente. Israel viu o mar se abrir de forma sobrenatural, mas mais à frente, no Jordão, Deus não repetiu o milagre da mesma maneira. Mudou a forma, manteve o poder. Se o povo ficasse preso ao que ocorreu no passado, poderia duvidar do novo formato. Apegos a como Deus fez antes podem te impedir de ver como Deus quer fazer agora. Talvez o que esteja travando a porta não seja falta de oração, mas falta de decisão. Decisão de soltar, de parar de stalkear aquilo que Deus já removeu, de parar de alimentar conversas internas com quem já não caminha com você, de parar de ressuscitar dores que o Espírito já quer cicatrizar, de parar de idealizar um cenário que só existe na sua memória, enquanto Deus está apontando para um futuro que Ele mesmo desenhou. Soltar o passado não é negar que doeu, é escolher não deixar que essa dor tenha a palavra final.
É decidir que a cruz foi suficiente para lidar com a culpa, a vergonha e o peso. É confiar que o sangue de Jesus é maior do que qualquer erro, queda ou desvio. É encarar a realidade de que, se você continuar preso onde Deus já não está agindo, vai ficar como a esposa de Ló, parado no ponto exato em que decidiu olhar para trás. A porta que não se abre hoje pode estar esperando uma só atitude: você virar o rosto para a frente, abrir mão do direito de manter tudo sob seu controle emocional, entregar lembranças, histórias, nomes, lugares, datas, ofensas, saudades, tudo nas mãos do Senhor. Quando você fizer isso de verdade, algo dentro de você vai destravar. E muitas vezes, a porta que parecia fechada vai se revelar como sempre esteve, pronta, apenas aguardando um coração que decidiu seguir. E é justamente nesse ponto, quando você aprende a soltar o que ficou, que se torna capaz de entender a diferença entre o que era só desejo e o que sempre foi promessa. Porque ao desapegar do passado, você fica livre para abraçar, de forma inteira, aquilo que Deus escolheu para a sua história. A porta que Deus escolhe mostra a diferença entre promessa e desejo. Chega um ponto da caminhada com Deus em que você precisa encarar uma verdade que muda tudo. Nem tudo o que você deseja é promessa, e nem toda promessa vai coincidir com o que você desejava no início. A porta que Deus escolhe para você nem sempre é a porta que você teria escolhido, mas é a única que carrega aquilo que realmente vai sustentar sua vida, sua fé e seu propósito. É nessa diferença entre promessa e desejo que muitas pessoas tropeçam, porque confundem a intensidade do que sentem com a certeza do que Deus falou. Desejo é aquilo que nasce do seu coração, muitas vezes influenciado pela sua história, suas carências, seus traumas, suas referências. É humano, é real, e Deus não ignora isso. Ele vê cada sonho, cada plano, cada vontade. Salmos 37:4 diz que, se você se agrada do Senhor, Ele satisfaz os desejos do seu coração. Mas esse texto não é um cheque em branco para Deus assinar tudo o que você quer. É uma revelação de que, quando você anda perto dele, seus desejos começam a ser transformados, alinhados, filtrados. O que era apenas vontade passa a ser moldado até se tornar coerente com a vontade dele. Promessa é diferente. Não nasce só do seu desejo, nasce da boca de Deus. Ela carrega o DNA do propósito. Não depende de humor, de circunstância, de tendência, de modismo. Deus não fala por impulso. Quando Ele promete, Ele já viu o início, o meio e o fim. Ele já considerou as fases da sua vida, as estações, as batalhas, as transformações pelas quais você ainda vai passar. É por isso que 2 Coríntios 1:20 declara que todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim e por Ele o amém. Promessa não é uma possibilidade, é uma decisão de Deus a respeito da sua história. A porta que Deus escolhe é sempre coerente com a promessa, não com todos os seus desejos. E isso às vezes dói, porque há desejos que você nutriu por anos, projetos que você idealizou com detalhes, relacionamentos que você queria que funcionassem, caminhos que pareciam perfeitos. Você orou, pediu, insistiu. Só que, aos poucos, o Espírito Santo começou a te mostrar que aquela porta não carregava a essência do que Ele tinha para você. Não porque fosse necessariamente algo ruim, mas porque era menor do que aquilo que Ele desenhou para seu propósito. Abraão é um exemplo disso. Deus havia prometido um filho, promessa clara. Mas em certo momento, o desejo de ver essa promessa acontecer levou Sara e Abraão a tentar resolver com as próprias mãos, gerando Ismael em Gênesis 16. Ismael nasceu do desejo, da pressa, da tentativa humana de acelerar o que Deus havia dito. Já Isaque, em Gênesis 21, nasceu da promessa, no tempo de Deus, do jeito de Deus, quando humanamente já não havia condições naturais de gerar. Que até hoje, os frutos de Ismael e Isaque representam duas realidades espirituais: aquilo que nasce só do desejo e aquilo que nasce da promessa. Ismael não foi um erro aos olhos da compaixão de Deus. Ele foi cuidado,
abençoado, guardado. Mas não era por meio dele que a aliança seria estabelecida. Da mesma forma, há coisas na sua vida que Deus até cuida, trata, abençoa em certa medida, mas que não são o centro daquilo que ele prometeu. São caminhos paralelos, não o eixo principal. A porta que ele escolhe para você é a de Isaque, não a de Ismael. É a que aponta para o cumprimento daquilo que ele falou desde o começo, não a que apenas alivia a ansiedade do agora. Quando você entende isso, começa a fazer uma pergunta diferente em suas orações. Em vez de dizer apenas, Senhor, realiza o desejo do meu coração, você começa a orar, Senhor, alinha os meus desejos à tua promessa. Em vez de pedir qualquer porta, você começa a pedir a porta certa, aquela que carrega o sim de Deus, mesmo que exija espera, renúncia, ajustes dolorosos. Você deixa de perseguir o que faz sentido apenas emocionalmente e passa a buscar aquilo que está selado espiritualmente. A porta que Deus escolhe revela inclusive quem você se tornou ao longo do processo. Porque quando você amadurece, começa a agradecer por portas que não se abriram e a discernir quantas delas eram apenas respostas a desejos imediatos, não a promessas eternas. Começa a olhar para trás e perceber: se Deus tivesse me dado tudo o que eu quis quando eu pedi, hoje eu estaria preso a caminhos que não tinham nada a ver com o destino que Ele preparou. A graça de Deus também se manifesta em nãos. Jeremias 29:11 nos lembra que Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Repare, não está escrito que Ele vai realizar todos os nossos desejos, mas que Ele já tem pensamentos a nosso respeito. Ele já projetou um futuro. Ele já viu uma porta. E esse futuro está ligado à promessa, não à soma dos nossos pedidos. Quando você entra pela porta que Ele escolhe, pode até ter deixado alguns desejos para trás, mas ganha algo muito maior, a certeza de estar no centro da vontade dEle. Chegando aqui, tudo o que falamos desde o início se conecta. As portas que se fecharam, as rotas que mudaram, o silêncio, as lágrimas, as esperas, os processos internos, os desapegos. Nada foi por acaso. Foram etapas em que Deus foi, pouco a pouco, separando o que era só desejo do que era promessa, limpando excessos, curando distorções, amadurecendo sua fé, fazendo você sair do lugar de quem apenas quer algo de Deus para o lugar de quem deseja, acima de tudo, o próprio Deus. A porta certa não é a que mais impressiona por fora, é a que mais revela a fidelidade dele por dentro. Ela não vem para confirmar o quanto você é capaz, mas para testemunhar o quanto ele é fiel. Quando você atravessar essa porta, vai entender que a grande vitória não foi a abertura em si, mas a transformação que aconteceu em você até chegar ali. A diferença entre promessa e desejo terá ficado clara. E a partir daí, você não viverá correndo atrás de portas. Vai caminhar com o Deus que abre e fecha no tempo perfeito. Se hoje a porta ainda está fechada, não se desespere. Use esse tempo para perguntar: o que em mim ainda é só desejo e o que já foi transformado em promessa? O que é vontade minha e o que é vontade de Deus para mim? Porque quando sua oração se alinhar a isso, você estará preparado não apenas para ver portas se abrirem, mas para reconhecer com clareza qual delas foi escolhida por Ele para ser o cenário onde sua história e o propósito dele se encontram. Amém.